palavras. Você vai copiar. Aí o que você vai colocar? Você vai colocar da seguinte forma. Você vai, se o tempo, se a quantidade de linhas for 3 linhas, você coloca no parágrafo, você abre aspas e coloca aqui, escreve as 3 linhas, fecha aspas e coloca a fonte, que é o autor. Agora, se passar de 3 linhas, aí você tem que colocar o recuo. E o recuo você coloca da seguinte forma, você dá 4 centímetros de recuo, como está aqui, ó, tem 4 centímetros, e aí você coloca aqui, no texto principal, você está digitando em espaço 1,5. Aqui você vai ter que mudar, o espaço vai ser simples, a letra, a fonte vai mudar, vai ser fonte 10. Aqui você está em fonte 12, Time News Roland, ou Arial 12. Aqui vai ser, você vai colocar em 10. Aí não precisa colocar aspas, apenas diminui, faça o recuo, não tem parágrafo, observa aqui que não tem parágrafo, é fechadinho. E aí você, ao final, você abre aqui e coloca o nome do autor, a data, o ano, coloca aqui, por exemplo, foi Gardner, 2002, a página que você tirou, que foi página 95, fecha o parêntese, e aí você faz o seguinte, você colocou aqui, aí você puxa uma nota de rodapé e vai aparecer lá embaixo a nota de rodapé com a bibliografia completa, a referência completa. Aí você pega, copia e joga lá no final das referências. Então, vai ficar, eu vou pegar aqui, vai ficar dessa forma, olha. Verifica aqui, olha, no finalzinho tem. Você pegou lá o número 1, e aí vai aqui, olha. E aí você pega isso aqui, copia e joga lá na referência bibliográfica no final. Ou seja, você tem que fazer isso 2 vezes. Não tem outro jeito, são normas, e aparece lá nas referências bibliográficas no final. Outra coisa que é importante também, quando eu fizer a citação direta, eu tenho que fazer isso? Tem sim, só que você não vai ter o recuo e você vai colocar com as suas palavras, aí você coloca a fonte. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Santos, que é o autor, 2010, ele disse o seguinte, certos domínios do direito privado foram regidos apenas pelo direito canônico durante vários séculos, em que todos os litígios eram resolvidos pelos tribunais eclesiásticos. Aí, como é que você faz isso aqui numa citação indireta? Ou seja, você vai parafrasear. Você vai dizer isso aqui com as suas palavras. Você pode colocar da seguinte forma. Segundo Santos, aí você coloca, abre aspas, coloca Santos em caixa alta, vírgula, o ano, 2010, fecha o parágrafo e coloca. Então você colocou segundo Santos, tal. Aí você vai colocar da seguinte forma. Aí você vai colocar com as suas palavras. Então você vai ter que dizer com essas palavras aqui, como você entendeu isso. Então vamos dizer, ele está dizendo assim, ó, certos domínios do direito privado foram regidos apenas pelo direito canônico durante vários séculos em que todos os litígios eram resolvidos pelos tribunais eclesiásticos. Bom, eu, Guilherme, colocaria da seguinte forma. Ao longo do estudo do direito privado, pode-se perceber que o direito canônico foi um influenciador dos litígios em relação aos conflitos sociais. Eu disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Você pode dizer isso também com as suas palavras. Você pode colocar também que, estudando o direito privado, percebe-se a influência do direito canônico, influenciando os julgamentos. Pode-se perceber isso a partir dos vikings. E aí você pode citar exemplo. Isso, gente, é o que o autor quis dizer, o que o autor diz. Bom, aí você vai
caminhando pelo seu TCC. Aí tem o item 2.2, e ele vai seguindo, 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Até chegar aqui na conclusão. A conclusão é o que você percebeu de tudo isso, de todo o seu trabalho. Quantas linhas, quantas páginas tem uma conclusão? Gente, aí vai depender do que você, né, tem a dizer. Você pode colocar aqui que a conclusão pode ter uma página e meia, uma página. Aqui, olha, começou aqui, a Tatiane conseguiu fazer aqui, olha, o restinho de uma página inteira e um pouquinho da outra. E aí você vem as referências. Gente, as referências são importantíssimas, elas seguem regras da ABNT. Aí o que você tem que fazer? Você tem que prestar muita atenção, porque as referências, gente, são importantíssimas para você passar para a fase de aprovação. Se as referências não tiverem, né, no formato que a ABNT exige, você não consegue a aprovação. Então, vou dar a regra básica. A regra básica é o seguinte: se for autor, você vai colocar o nome dele em caixa alta, o primeiro nome. Por exemplo, aqui está Bobbio. Bobbio é o nome dele. Por exemplo, meu nome é Guilherme Maia. Maia é o meu nome de família. Então, seria Maia, aí eu coloco uma vírgula. Aqui você vai colocar a seguinte forma: Maia, uma vírgula, e aí você coloca Guilherme. Esse é o nome, primeira coisa. Se for uma empresa, se for uma associação, você vai colocar Associação Psiquiátrica Americana, tal. Aí você coloca um pontinho, aí você coloca o título da obra. O título da obra, esse aqui está com problema, não foi feito correto, porque ela colocou em negrito. O título da obra é um título que você vai colocar em itálico, não é negrito, é em itálico. E aí você vai colocar um pontinho, e aí você vai, aqui no caso você vai colocar o título da obra, e aí você vai colocar uma vírgula, e vai colocar o ano que a obra foi publicada, nesse caso aqui, 2015. Você precisa colocar, se você tiver uma obra que tenha volume, você vai ter que colocar o volume também dessa obra. E aí, depois, você tem que colocar o local onde foi publicado, então, São Paulo, aí você coloca dois pontos, a editora. Então, e aí você tem a finalização e fecha com o ano, 2015. Aí, gente, você tem que prestar atenção no seguinte: e se for uma obra que está disponível na internet? Aí você vai fazer o seguinte: se for um livro da internet, você coloca todas essas informações, e aí você coloca um pontinho, coloca disponível em dois pontos, abre um sinalzinho, aquele sinalzinho assim, ó, de Vzinho, que eu não sei qual é o nome, e aí você copia o link da internet, coloca aqui, aí fecha e coloca um ponto. E aí escreve acesso em dois pontos. 18, no caso aqui foi 18 de setembro. Setembro você abrevia SET.2019, que foi o caso. Então, a referência para a citação de material de internet, ela é complementar. Você pega a obra, faz um complemento e fecha ali com o endereço que está no portal. Essa é a forma, são regras básicas. Mas atenção, no material de organização que você tem da sua instituição, você tem lá todas essas regras escritas. Você vai pegar, gente, é só pegar lá o formato certinho, o arquivo com as orientações, está tudo ali. Então, para você citar uma lei, aí você tem que colocar outros elementos. Então, por exemplo, lei, ao invés do autor, você coloca Brasil em caixa alta. Se for uma lei estadual, você coloca o nome do estado. Então, se for uma lei federal, coloca Brasil, aí você coloca o nome da lei, coloca a vírgula, coloca aqui, olha, essa lei dispõe sobre isso. Aí você tem que colocar quando foi publicado,
qual o número do diário oficial, qual é a página. Então, para citar a lei é um pouquinho diferente, mas isso está lá no manual de elaboração do TCC. Não tem segredo, é só você pegar e olhar. Essas orientações gerais que eu passei aqui são para te acalmar e entender que o TCC não é um bicho de sete cabeças. Ele contém regras, mas você pega o arquivo e vai trabalhando esse arquivo. O que você tem que pensar é que você tem que tomar cuidado na hora de definir o seu tema, tem que tomar cuidado para não plagiar, porque se você pegar um TCC pronto, você vai ser reprovado na banca e é uma vergonha danada. Desculpa. Outra coisa, se você copiar o trecho de uma obra achando que está parafraseando e não colocar aspas, isso é plágio também, é causa de você sofrer uma penalidade com a reprovação na banca, além da vergonha. Então, só seja sincero. Faça sua pesquisa, treine um pouco. Parafrasear não é fácil. Você tem que olhar e colocar. Você não pode dizer a mais e nem a menos do que o autor quis dizer. Então, vamos supor que um autor é contra a pena de morte. Você está fazendo aí um trabalho sobre pena de morte. E aí você coloca lá, que parafraseia, colocando que o autor é a favor. Nossa, é uma coisa horrível, porque o autor é exatamente contra. Você coloca que ele é a favor, então não é assim que se faz. Você tem que colocar de outra forma o raciocínio do autor. Você pode colocar artigo científico. Ah, outra coisa. A sua fonte de pesquisa, gente, você pode pesquisar no Google Acadêmico. Evite pesquisar no Google aberto, porque o Google Acadêmico ele é mais direcionado à ciência, ele tem mais trabalhos de qualidade. Não que a pesquisa geral do Google não pode aparecer trabalhos bons. Se você colocar o meu nome lá, vai aparecer vários trabalhos que eu publiquei em revistas que tem qualis, ou seja, qualis e qualidade. Você pode pesquisar, se você quiser, coloca aí o meu nome completo, Guilherme Aparecido da Silva Maia. Você vai encontrar artigos que eu já publiquei. Mas é importante que você entre no Google Acadêmico, porque lá tem mais material direcionado. Você coloca por palavra-chave, é a mesma coisa, e você vai ter acesso a artigos de outras universidades do Brasil inteiro. Você pode fazer uma pesquisa também, se você dominar o inglês, você coloca a palavra-chave, procura as palavras-chave do abstract que você já tem, e aí você vai conseguir fazer isso. Uma dica que eu dou também procura um artigo científico relevante, um artigo que seja bem escrito, que esteja ali no Google Acadêmico, vá ao final, veja lá nas referências bibliográficas o que o autor pesquisou. Então você vai lá, olha essa parte aqui de referência, veja o que ele pesquisou para fazer o artigo dele. E aí você vai lá e pesquisa e olha as fontes que ele usou. Você não vai copiar o trabalho dele, mas você vai ver o que ele pesquisou e essas fontes pode ser que sejam úteis para você também. Então, essa é uma forma de você melhorar o nível do seu trabalho. E fique tranquilo, no dia da banca, você prepara um roteirinho, estude, não precisa decorar. Você pode levar o seu TCC escrito, você não vai ler, você não precisa fazer a apresentação em PowerPoint, mas você chega lá, respira, preste muita atenção no que você vai falar. Você vai ter 15 minutos. Para quem tem medo de falar, 15 minutos parece uma eternidade. Mas depois, treine em casa, apresente para sua família, para você criar uma que eu falo que é o tempo interno. Porque quando você vai falar, você tem que ter o tempo externo, que é o reloginho correndo lá, mas você tem o tempo interno. Estabeleça um diálogo aqui entre você e o teu cérebro. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, eu não estou lendo nada, eu estou falando aqui, mas o roteirinho está na minha cabeça. Quando eu preciso de uma informação, eu olho aqui para o meu prompt, que eu tenho aqui, mas muitas vezes, é só um lembrete. Ou eu pego aqui, como eu fiz, mas eu dou uma olhadinha, mas eu já sei o que eu tenho que falar. Então, você fale com o seu coração. Outra coisa, evite aquele jargão que é horrível
de você ficar colocando a mão no bolso, coçando a cabeça. Evite isso. Olhe para a banca e faça o trabalho. Eu posso depois orientar um pouco mais vocês aqui pelos comentários. Comente aqui embaixo que a gente pode conversar mais sobre isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade. Comentem, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais para que esse trabalho chegue também, essa modesta contribuição minha, chegue até outros estudantes, porque eu também já fui estudante, já fiz graduação, eu sofri muito para apresentar meus trabalhos, porque não parece, mas eu sou uma pessoa, eu tenho uma timidez natural, eu sou virginiano, os virginianos são mais contidos, e na hora que eu tenho que fazer uma apresentação, no início, hoje eu já faço isso com mais tranquilidade, mas no início, quando eu era novinho, eu tinha muita dificuldade. Eu tive que fazer curso de oratória para aprender a lidar com as mãos, para aprender a respirar, para aprender a falar, porque muitas vezes o que eu sinto é que os alunos têm muita dificuldade em falar. Falar, que eu digo, é a palavrinha mesmo. Às vezes eles falam para dentro, chegam lá na hora de apresentar o TCC e ficam falando assim: o meu trabalho, eu pesquisei e eu... e fica, sabe, você está vendo que a pessoa está agoniada, mas ele tem que chegar lá e falar: olha, o objetivo do meu trabalho foi esse, os resultados foram esses, durante o trabalho eu percebi isso, com calma, porque nós estamos ali para ajudar, para fazer uma apresentação. E eu participo das bancas também, eu oriento, e também na hora de fazer as apresentações, eu também sou... porque a instituição escolhe quem vai participar das bancas, então como eu sou professor, eu também participo das bancas, e eu vejo o sofrimento dos alunos, e sempre eu dou uma ajudazinha, coloco lá: fique calmo, não precisa medo, tá tudo certo. E quando eles me veem lá, que eu sou professor deles também, eles ficam mais calmos. Mas assim, pense que você está fazendo uma coisa que é necessária, é uma parte da sua vida que é necessária, e você tem algo a dizer, sim. Você estudou para isso. E a sua vida vai exigir, sua vida profissional vai exigir que você fale, que você escreva, que você defenda o seu ponto de vista. O TCC é a defesa de um ponto de vista. Então ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.